muitos grãos de trigo se tornaram pão. Hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Paz e bem. Hoje nós vamos falar sobre o apetite. O apetite desordenado, o apetite que nos leva a condições desordenadas na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Vamos rezar ao nosso Deus e pedir a Ele que Ele nos ordene, que Ele faça da nossa vida uma ordem, ou seja, as coisas ordenadas. O apetite vai nos falar de dentro para fora. E muitas vezes os nossos apetites desordenados nos afastam do amor de Deus. Nos afastam da comunhão com os nossos irmãos. Também nos afasta da caridade, daquilo que devemos e queremos falar com o outro. Que no nosso lar, na nossa vida, possa o Senhor derramar sobre a nossa vida e ordenar a nossa vida para o projeto do Senhor, para a vontade do Senhor. Então, que o nosso coração, diante dessa situação, possa se curvar diante do coração de Jesus. Vamos pedir ao Senhor que nos deu a vida, que nos proteja e encaminhe os nossos pensamentos, as nossas atitudes, ordena a nossa vida a fazer a vontade do Senhor. Falar de apetites é falar a sós, eu e Deus. Falar a sós. Nós devemos nos colocar na presença de Deus e pedir a Ele as condições necessárias para que a nossa vida esteja dentro do projeto de amor de Deus. Por isso, hoje nós vamos adentrar esse porão, ou seja, esse lugar mais baixo do nosso caminho, da nossa vida. Tomar cuidado com os apetites. O teu apetite está debaixo do teu domínio e o subjugarás. Ou seja, nós temos que colocar esses apetites debaixo. Domínio de si próprio, domínio de dentro para fora. O teu inimigo pode exercitar em ti o sentimento da tentação, mas tu podes, se quiseres, dar-lhes ou recusar-lhe o consentimento. O que isso significa? Significa que quando vem dentro da gente aquela vontade de fazer aquilo que não é da vontade de Deus, nós devemos recusar e não dar consentimento. Ou seja, pode até que dentro de nós aconteça algo, pode até que dentro da gente venha aquela mensagem, mas nós não podemos dar consentimento, ou seja, dar caminho àquilo. Muitas vezes, quando nós estamos rezando, vem na gente as matérias de situações sexuais que temos, afetivamente desordenadas, e aí dentro da gente nós vamos permitindo que aquilo seja rezado.
mas nunca dando consentimento para fazer aquela atividade dar continuidade. Se permitires ao apetite que te conduza ao pecado, então ficarás sujeito a ele e te subjugará. Ou seja, se eu estiver dando consentimento, ao invés de eu subjugar aquilo me subjuga. Isso é um grande problema para as pessoas que querem viver Deus, que querem a manifestação de Deus, que quer que o Deus da vitória, o Deus da bênção, o Deus da graça, o Deus da reconciliação, isso tudo nos afasta desse Senhor que nos domina. Porque todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Escravo do pecado. Eu começo a deletar as coisas de Deus para fazer a minha vontade, o meu apetite. E sendo um apetite desordenado, isso significa que eu vou cometer ele de forma cruel comigo mesmo. Vamos colocar a mão no nosso coração e pensar um pouco dentro de nós quais as condições que nós estamos fazendo, as atitudes que estamos tomando a respeito da libertação do pecado. Até chamamos isso de pecado de raiz. Apetites desordenados. Comer muito, fazer atividades também físicas demais, tudo que é desordenado. Até mesmo pessoas que vão rezar demais. Reza, como se fosse uma coisa desordenada. Devemos colocar a nossa vida em ordem. Alegria, tristeza, tudo o que acontece conosco. Trevas e luz. Caminho, dia, noite, o tempo, verão, inverno, outono, tudo isso é ordenado em nós, para que a nossa vida não seja uma vida de mesmice. O apetite desordenado vai trazer na nossa vida uma vida de mesmice. Muitas pessoas que desordenam sexualmente e que cometem horrores na sua vida, no seu corpo, por conta dos apetites. Porém, antes que cometas, enquanto ainda não está em teu consentimento, mas só em teu sentimento, ou seja, está dentro de mim e eu vou tomando forma aqui. Eu vou observando aquilo, eu vou desejando aquilo, eu vou alimentando aquilo, eu vou fazendo com que aquele apetite se torne maior. Devemos afastar isso da nossa vida. Não a tua vontade, o teu apetite está sujeito a ti e tu o subjugarás. Se a gente for pensar bem, o apetite já entrou dentro do nosso coração, a vontade. E aí nós vamos dando cada vez mais alimento àquela vontade. Cada vez mais nós vamos nos conduzindo àquela vontade. E esquecemos de algo fundamental, a oração. Mas não oração desordenada. Uma oração de uma conversa interior, uma conversa contemplativa com Deus. Eu e Deus, nós. Essa conversa entre nós, individual. Senhor, sara a minha vida desses apetites desordenados que me impedem de te servir.
Olha que coisa engraçada que acontece. É uma dica para vencer isso aí. Eu vi algumas coisas desordenadas, seja na imagem, seja no papel, ou seja no pensamento. Leve isso até Deus. Leve essa mensagem até Deus. Quantas pessoas vivem uma mensagem desordenada dentro delas, mas não buscam um acompanhamento de Deus? Vem ficar comigo, Senhor. Vem ficar comigo, Senhor. Convidar o Senhor à mesa, partilhar com Ele também as suas dúvidas, partilhar com Ele as suas vontades. Antes da vontade é dar o consentimento ao apetite que domina. Depois do consentimento, a vontade torna-se sua escrava. Olha que coisa interessante. Eis aqui a serva do Senhor. Quando nós lembramos da Virgem Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Fazei em mim segundo a sua vontade. Já não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus que está em mim. Quando nós recebemos a Eucaristia, quando nós recebemos o Senhor, nós devemos pedir ao Senhor que nos ordene em nossas vontades, em nossos apetites. Apetite também vai dizer de preparação. Eu sinto o cheiro, o aroma, para chegar à vontade de comer aquilo desordenado. O apetite sexual é, na verdade, um súbito rebelde, sendencioso, inquieto, e devemos confessar que não podemos nunca desfazê-lo dele. Está conosco. As questões sexuais também vêm de Deus. Foi feitas por Deus, ordenadas. Quantas vezes nós caímos nas questões desordenadas porque os nossos pensamentos nos julgam. Eu me detive ali, eu fiquei olhando, eu fiquei desejando, eu me detive aquilo que não é a vontade de Deus. Matéria que nós devemos sair da traição. Trair a pessoa que amamos. Quando nós colocamos Jesus como centro da nossa vida, nós vamos retirando de nós os ataques que o inimigo vai nos causando. Isso para nós se chama limite. Eu não atravesso dali para lá, porque dali para lá é o meu limite. É como hoje eu estou falando aqui, nessa sala, aonde existe aqui limites, aonde eu não posso ultrapassar. Porque se eu ultrapassar os limites, eu vou sair da condição. Ou eu saio do enquadre da câmera, ou eu saio disso porque eu estou dentro de um limite. Assim é a ordenação da nossa vida. Sabermos a condição do limite que estamos, de maneira que não ataque e assalte a razão. Então significa que nós devemos pensar bastante o que nós estamos fazendo com essa vontade desordenada, com esse apetite, com essa aversão às coisas de Deus. E quanto mais nós damos apetite ao pecado, mais longe vamos ficando de Deus. Contudo, a vontade é tão superior que, se quiser, pode aniquilá-lo, derrubar dos seus projetos e repeli-lo, não consentindo nas suas sugestões. Agora nós vamos falar de outra coisa. Quando o apetite tem a sugestão. O que tem? Pode fazer. Não é pecado.
Ah, Deus não vai ligar com isso não. Você só mentiu um pouquinho. Você só fez isso um pouquinho. Sugestões que recebemos também dos nossos irmãos com apetite desordenado. Então a conversa que eu preciso ter com Deus é aquela conversa íntima para tirar aquilo que está dentro do meu coração. Mas eu também preciso agora estar atento aos meus ouvidos, aquilo que eu estou ouvindo do outro, que me leva a fazer os apetites desordenados. Olha, como isso é grandioso para nós. Não se pode impedir que a concupiscência nasça na alma, mas sim que produza e consuma o pecado. É aquilo que eu disse. Se você tem um erro, confesse ao Senhor. Diz ao Senhor, eu preciso mudar, eu preciso gerar novas atitudes dentro de mim, para que eu não possa cair novamente naquilo. A concupiscência ou apetite sexual tem movimentos pelos quais levantam a sedição dentro do homem. Tem pessoas que não vão admitir que as atitudes delas estão erradas. Uma questão de apetite desordenado também. Quando a gente acha também que não pecamos. Quando nós nos achamos superior ao outro e começamos a apontar o nosso dedo e dizer assim: você está no pecado, você está errada, você está errado. Essa condição também nós precisamos pedir a Deus por ela. Enraizou dentro de mim que aquilo que eu estou fazendo não é pecado. E existe outra condição. Pecamos fazendo pecado e não queremos que o outro peque. Também tem essa condição. Começamos a falar para o outro assim: você está errado, você está fazendo isso, fazendo aquilo. Mas nós estamos introduzidos naquilo também que aquela outra pessoa está fazendo. Não devemos dar ouvidos a sugestões de outras pessoas. E agora nós vamos também pedir a Deus para que não tenhamos ouvidos às sugestões que vêm das ações espirituais, do inimigo, do chacal, que vem ali nos contaminar com suas sugestões. Uma palavra usada pelo chacal é dizer dentro de nós: você é livre para fazer o que você quer. Essa sugestão do inimigo, ela vai trabalhar para nos destruir. Cuidado com o que ressoa nos nossos ouvidos. Cuidado com o que ressoa dentro do nosso coração. E lá no Concílio Vaticano II, que vai dizer sobre o reino de Deus, cumpre-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 15, Mateus capítulo 4, versículo 17. Este reino manifesta-se claramente aos homens nas palavras, nas obras e na presença de Cristo. A palavra do Senhor é comparada à semente lançada ao campo. Marcos capítulo 4, versículo 14. Os que ouvem com fé e pertencem ao pequeno rebanho de Jesus Cristo. Eu quero pertencer ao pequeno rebanho de Cristo. Eu, Daniel Fernandes de Souza, quero pertencer ao pequeno rebanho de Cristo.
esse dito para nós do Concílio Vaticano II vai dizer para nós que quando nós nos conduzimos à libertação dos nossos apetites, nós passamos a ser pertença do rebanho do Senhor. Que as nossas mãos, elas se ergam para o Senhor. E que nosso coração possa ter a mudança necessária que precisamos. Levante a sua mão e diz: Senhor, eu preciso mudar dentro do meu coração as atitudes de apetites desordenados. Senhor, eu preciso que o Senhor me conduza aos caminhos que me levam a esse rebanho do Senhor, a essa condição. Permita que quando o seu coração abrir a oração, que você seja sincero a dizer: Senhor, eu peco nesse movimento desse apetite na minha vida. Apetite de falar mal, apetite de ter inveja, apetite de ter ciúme, apetite de ter divisões, ser causa também de apetites desordenados nos outros, dar mal conselhos, identificar que a outra pessoa está precisando de um conselho de evangelização e eu estou dando conselhos que vai derrubar a presença de Deus. Por isso o nosso coração tem que estar atento a essa vontade infinita do Senhor, a esse querer infinito do Senhor. Por isso nós vamos cantar, para que possamos que esse rebanho do Senhor que eu pertenço, o Senhor hoje abrir lá e falar assim: você cabe aqui dentro comigo, dentro do meu coração, escondido dentro do meu coração. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Aonde eu irei, tua graça me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Pessoas que se encontram sozinhas e que dão muito alimento a essas ações dos apetites desordenados. Pessoas que precisam entrar urgentemente dentro do coração de Jesus e dizer para Jesus: ordena, Jesus, a minha vida, para que eu possa caminhar livremente no teu amor. Paz e bem. Eu segui